Senhoras e senhores, daremos início às palestras do nosso simpósio. Ela é advogada, especialista em direito digital, sócia fundadora do escritório, formada pela Universidade de São Paulo, com especialização em negócios pela Harvard Business School, MBA em marketing pela Madia Marketing School e com capacitação em inteligência e contra-inteligência pela Escola de Inteligência do Exército. É autora do livro Direito Digital e coautora do audiolivro e do pocketbook Direito Digital no Dia a Dia, ambos pela editora Saraiva, além de participação nos livros Direito e Internet 2 e Dicas e Internet Legal. É colunista do Conta Corrente da Globo News, do ID Jornal e articulista do Valor Econômico, revista Visão Jurídica, revista Partner Sales, entre outros. Possui experiência internacional nos Estados Unidos, Portugal e Coreia e começou a trabalhar com tecnologia aos 13 anos como programadora de games para o computador Atari. Muitos de vocês nem conhecem. Já treinou mais de 15 mil profissionais nos temas relacionados à conscientização de segurança da informação e boas práticas de direito digital. Ministra aulas na pós-graduação do SENAC de São Paulo, Impacta e BTA FATEC São Paulo, assim como realiza treinamentos em company para diversas empresas. Premiada pelo Batalhão Escolar de Brasília e condecorada com a Medalha de Pacificador pelo Estado-Maior do Exército, sendo a mais alta gratificação civil conferida pelas Forças Armadas Brasileiras, ambas no ano de 2009, por seus serviços de educação, segurança da informação, cidadania e ética digital. Para proferir a palestra que versa o tema Segurança Digital, vamos receber a doutora Patrícia Peck Pinheiro. Bem, primeiro eu agradeço a oportunidade, o convite do Simpropar. É uma alegria poder vir falar para professores, para educadores. Obrigada, Sérgio, por ter feito o convite. Não foi fácil viabilizar as nossas agendas. Só girar aqui, e eu tive, eu tenho aí a alegria de estar podendo estar aqui com vocês para que a gente possa tratar um assunto, tratar um tema da maior importância possível, que tem a ver justamente com falar sobre como está a questão do ensino sobre ética e segurança digital. É uma temática nova para o ambiente escolar, acho que é uma temática nova para a família também. É um desafio que envolve um trabalho que você tem que conseguir conquistar um jovem para que ele abra os olhos para aquilo que existe de oportunidade no uso das tecnologias, mas o que existe de risco, de perigo, não é fazer de qualquer jeito. E é claro que para a escola é mais uma tarefa, você precisar trabalhar um assunto, já que não é a escola necessariamente que fornece o celular para aquele aluno, mas acaba tendo o seu efeito quando isso vem para a sala de aula. Então a gente vai ter mais ou menos 1h30 de apresentação. Eu quero expor para vocês alguns casos, melhores práticas, vou dar oportunidade para dúvidas, vou deixar um livro, que é um livro recente sobre viver dessa era digital, que eu escrevi em coautoria com um psicólogo e uma psiquiatra, é sobre a parte educacional. Eu tenho a alegria aí de, semana passada, ter lançado também um livro de Marco Civil da Internet, que é a nossa nova lei, com o professor Ronaldo Lemos e o professor Salomão. Então, no total, eu já tenho 15 livros publicados, nesse meu histórico, na minha trajetória. E espero que vocês aproveitem essa manhã. Quero também continuar aqui, provavelmente até meio-dia, pelo meu embarque no avião, posso ficar mais um pouquinho. Então, quem quiser depois tirar uma dúvida ali no coffee break, eu estaria à disposição de vocês. Agradeço a oportunidade com essa junção também com o CINEP aqui do Paraná. A gente já queria fazer um trabalho aqui no CINEP e acabou que juntamos essa oportunidade hoje. Mas que seja o início de algo que tem que ser pensado em educação continuada. Então, o que falaremos sobre esse assunto no ano que vem, o que falaremos sobre esse assunto é importante nos encontros que vocês realizarem anuais. Essa pauta sobre educação
digital nas questões de ética e segurança seja um tema permanente. Ele tende a crescer, vídeo que aconteceu recentemente com o aplicativo Secret, que acabou gerando alguns incidentes nas escolas, e nós ainda estamos muito no reativo, sendo pegos no calor da emoção, naquele rock and roll, quando vê, meu Deus, chama a diretora, coordenadora, o que vamos falar com a família? E o ideal é que a escola conduza, lidere, dê as regras, trate os limites, oriente, e não fique apenas na resposta imediata, urgente, às vezes não muito planejada, quando acontece um incidente, porque aí a gente está na hora que a gente tem que minimizar a consequência, o dano ali para a criança, para o jovem, para a família, mas a gente precisa ter uma visão institucional, e essa visão exige um trabalho de governança, e a governança exige toda uma orientação que vai também para professores, para que todo mundo tenha a mesma atitude. Não pode, na mão de um professor, ser tratado de um jeito, na mão de outro professor, ser tratado de outro. Isso gera risco para o profissional, gera risco para a escola, além de confundir a cabeça do próprio aluno. A gente vai falar aqui sobre essa relação de professor e aluno com mídia social, professor e aluno através de conteúdos digitais, já que a internet tem essa riqueza de informações, e nós temos que dar o exemplo. Eu sou professora também, e a gente sabe que o professor fica no paredão. Se você quer orientar sobre direito autoral, se da fonte de autoria e que pirataria é crime no Brasil, não dá para pegar uma musiquinha MP3 para passar na festa junina. Então é aquela história sempre do exemplo. Precisa fazer de uma forma que a gente mostre que está conseguindo educar, e temos que educar nas leis vigentes. Antigamente nós tínhamos a aula de educação moral e cívica. Hoje em dia, se olharmos a grade curricular, saiu muito da nossa temática, mesmo da do Enem, você tratar mais um conhecimento sobre as regras. Então, você conversar com uma pessoa no ensino médio que tenha um pouco mais de conhecimento de como que está o assunto de proteção da imagem na Constituição Federal. Oi? Olha, como? Porque se você ganha um celular, em média, com 8 anos de idade no Brasil, uma das coisas mais importantes que esse jovem precisa aprender, na era em que eu posso tirar foto de qualquer um, inclusive do professor na sala de aula, e publicar na internet para todo mundo ver, é a regra de proteção de imagem que está na Constituição. Então, caberia aos pais, mas também à escola dizer: querido jovem, segundo o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, você não pode tirar foto dos outros sem autorização prévia e publicar na internet, pelo artigo 20 do Código Civil. Seu pai e sua mãe vai ter que indenizar a pessoa que teve a foto revelada. Se a foto for de um outro amigo menor de 18 anos, vai ferir o artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque aí você está expondo o menor ao ridículo. E se seu amigo tiver de sunga, já vai envolver pornografia infantil. Então, seus pais vão presos, é crime hediondo a partir desse ano de 2014, porque você botou a foto do amiguinho um pouco peladinho na internet, isso feriu o artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pronto. Esse é o assunto, direito de imagem. Não falamos nada. E é algo que o jovem é imagético. Tudo é foto hoje em dia. Então, faz parte da vida, da essência da vida. Acordou, olha no espelho e tira uma foto. A selfie. Fala, acordei. E tira foto de tudo. Poxa, direito de imagem é algo a ser respeitado. O Marco Civil da internet também trouxe isso de novo, como uma garantia da proteção à privacidade. Independente da gente estar educando, orientando, informando, essa formação de cidadão, essa formação de indivíduo, é um papel que foi entregue à escola há mais de 100 anos. Nós tínhamos um Brasil agrícola, cujo fazendeiro mandava seu filho receber educação numa escola no país ou fora do país, ficava internado lá, era um integral internato, literalmente, e ele voltava com tudo, todo o pacote, voltava doutor e com bons modos à mesa.
Você completava a formação daquele indivíduo total. Então, ainda não sei se não é a escola assim que tem que falar, ficar toda hora olhando o celular quando alguém está conversando com você, é falta de educação. A gente sempre ensinou sobre o que é educação e o que é a falta dela. Né? Então, é disso que a gente vai conversar aqui. Vocês podem me chamar de Pé, que esse é meu nome de guerra, já que eu tenho formação militar. Minha família é da aviação civil, é uma família gaúcha, eu cresci numa casa que segurança era essencial pela profissão dos meus pais, que era a ideia do cheque de portas. Né? Até hoje a gente vê como é importante segurança na aviação e ainda cai avião. Esse ano mais alguns para nos deixar amedrontados, inclusive com o recente falecimento do Eduardo Campos, né, que estava concorrendo aí às eleições. Quando meu pai faleceu, eu tinha 6 anos de idade, minha mãe ficou viúva aos 30, com 2 gêmeas, eu e minha irmã de 6 e um caçula de 6 meses, e teve que voar, deixar a gente sozinho. Nascemos, crescemos no Rio de Janeiro. O que ela fez para tentar nos proteger? Colocou tecnologia em casa. Ganhei meu primeiro videogame aos 8 anos de idade, me apaixonei por jogos, por tecnologia, fui estudar computação, porque eu entendia que se para minha mãe era importante ter idiomas, era uma casa que viajava. Então, a gente estava volta e meia viajando, voos internacionais. Então a gente aprendeu desde criança inglês e espanhol, depois eu fui estudar italiano, francês e alemão, mas na minha adolescência, eu precisei, né, porque eu acabei de ser aprovada no doutorado da USP, e lá você tem que ter 2 línguas, e eles não aceitam o espanhol como segunda língua, o que para mim, a gente faz fronteira com tantos países que falam espanhol, como assim? Ainda é a história do inglês, do francês, do italiano e do alemão, né? Então não adianta. Mas como minha mãe queria muito que eu estudasse idiomas, eu me apaixonei por tecnologia, eu agradei a ela estudando línguas, e agradei a mim estudando Basic, COBOL, C++, JavaScript, HTML e Python. Porque eu achava o máximo você dar ordem na máquina, sabe? Era aquela sensação de ser um jovem que não dá para mandar em ninguém, mas manda no computador, pelo menos o computador dava para dar uma ordem nele. Isso me fascinou. E o computador, quando a gente escreve um código, que é uma regra, o programa de computador é uma regra, é uma linha, uma linguagem, né, utiliza a fórmula matemática, mas é uma ordem que você escreve para a máquina. O que eu gosto disso é que a máquina lê a regra e cumpre a regra. É uma pequena diferença entre os seres humanos e as máquinas. Porque o ser humano não lê a regra e não cumpre a regra. Né? Hoje as pessoas ficam dando ok na internet sem ler. Não pode o professor estar no Facebook, no Instagram e não ter lido o termo de uso. A gente tem que dar um exemplo. Como você usa o WhatsApp e não lê o termo de uso do WhatsApp? Por que a gente é alfabetizado, maior capaz, 3º grau mais, e não lê antes de assinar, de dar ok? Coisa que para gerações anteriores era uma questão de educação. Você não assina sem ler. Né? Isso daí era muito forte na orientação. Não sei dizer o que aconteceu depois que o Tim Berners-Lee inventou o www nos anos 90, que fez a gente começar a achar legal dar ok sem ler. Aquela coisa de que os olhos não veem, o coração não sente. Mas tem um princípio do direito que diz: o bolso paga. Né? Porque no final sempre o bolso paga. E aí, por conta dessa minha paixão por máquinas, quando eu estava no ensino médio, mais exatamente aos 16 anos de idade, 2º ano do ensino médio, numa discussão com a professora de História, a Dona Rosa, que me fez interpretar uma peça de teatro, Montesquieu, eu virei para ela e disse: ai, professora, não adianta, eu gosto mais é de computador. Ela falou: por quê? Eu falei: por isso, o computador obedece regras. Ela falou: então, por que você não vai fazer a faculdade que ensina a fazer regra para a gente? Eu falei: ah, interessante, né, para fazer regra para a gente. Aí eu fui fazer a faculdade de Direito da USP. Foi assim que eu escolhi, literalmente, por orientação da minha queridíssima professora, Dona Rosa. Minha família, até então, não tinha ninguém formado em faculdade, porque para entrar na aviação na época não havia esse requisito. Então eu me tornei a primeira pessoa da família inteira no Brasil, né, não a europeia, a formar na faculdade. Continuei escrevendo, porque eu acho que quando a gente escreve, compartilha uma ideia, o universo conspira a favor. É assim que as pessoas acabam, e a gente vive essa era do conhecimento, do compartilhamento de conhecimento. E escrevi um artigo no grande jornal falando como proteger a nossa imagem e reputação na era da internet, em que qualquer um pode falar qualquer bobagem a seu respeito, e só porque está lá parece que é verdade.
É um desafio mesmo. Hoje, o que impede que alguém crie um perfil falso no seu nome, fingindo ser você? Ou coloque uma foto sua com o seu rosto num corpinho pelado para te expor, e até que você explique que o focinho de porco não é tomada, nossa, aquilo ali gera um bafafá na vida da pessoa. E conteúdo digital não tem devolução. Alguém já mandou um e-mail para a pessoa errada? Ou tristeza, né? Tecnicamente falando, o que você faz? Dá para puxar de volta? Não. O que você pode fazer é mandar outro e-mail em seguida dizendo, por favor, não leia o anterior. Você tem que acreditar que a pessoa vai cumprir com a regra, com o combinado. Ou será que ela cai em tentação? Se você falou para não ler aí, que vai ler. Nunca lê nada, mas falou para não ler aí, lê. Olha que estranho. Nos tempos disso, tinha que dizer, não me leia. E não me leia, porque o que tiver aqui você não pode saber. Todo mundo lê? Seria uma estratégia para conseguir fazer as pessoas lerem. E aí o Mineiro leu esse artigo há 11 anos atrás, em março de 2003, me mandou um e-mail dizendo que gostou do meu jeito de escrever e eu casei com ele. Foi assim que eu conheci o meu marido, ele é formado em administração na Federal de Juiz de Fora, e ele aí então me convenceu, por achar interessante a minha trajetória. Eu já tinha livro publicado de direito digital, que eu tinha que montar um escritório para tratar disso. O escritório foi fundado em 2004, há 10 anos atrás, e em 2005 eu comecei meus trabalhos com instituições de ensino. E venho então atuando em vários segmentos, mas em especial com como trabalhar essa evolução da escola, que antigamente, sim, em questões de autoridade, bastava um olhar. Na era da liberdade da informação, a gente tem que explicar os porquês das coisas. Então, hoje, a gente tem que ter um contrato de matrícula mais detalhado, um regimento interno mais detalhado, um código de ética do aluno que faz a Harvard University, que diz que se você plagiar, piratear, se você tirar fotos sem autorização, publicar, se você tiver má postura em mídia social que coloca em risco a reputação da universidade, isso motiva a expulsão da Universidade da Harvard. Então, se agora a gente de pequeno já ensina isso, o menino cresce e quer estudar lá fora, consegue ir já sabendo como é que vai ser a regra. Que brasileiro tem fama, e eu estudei lá em Boston um ano, brasileiro tem fama de mal educado. A gente não tem fama de bem educado. A gente tem fama de mal educado. E a gente está querendo mudar essa fama do brasileiro por aí. Eu então recebi 3 medalhas militares fora do pacificador. Eu recebi depois a honra do mérito Tamandaré da Marinha, e no ano passado a presidenta Dilma Rousseff me condecorou com a Ordem do Mérito Militar e me transformou num cavaleiro do Exército da Rainha Dilma. Tenho aí, então, vários livros publicados. Esse é meu caçula Rafael, eu obriguei ele a jogar Atari. Ele tem 7 anos de idade, ele achou horrível. Uma péssima experiência, ele jogou River Raid e nunca mais. Ele disse, mãe, que negócio ruim, esse jogo aqui só tem 3 vidas, não dá para dar pausa para ir no banheiro, não volta de onde parou, e quando eu cansei, você corre no final. Aí eu percebi que, de fato, os jogos de hoje são feitos para o jovem não perder, nunca errar. A vida é limitada, o poder é limitado, tudo dá certo, você nunca ouviu não, você nunca tem uma derrota. Eu não sei o quanto isso não vai, de certo modo, nos auto-sabotar numa formação e num preparo emocional para quando não dá certo as coisas, Não é só para quando elas dão certo. E muitos dos aprendizados são pelo método tentativa e erro, Então, essa frustração que o jovem tem hoje ao ser criticado para melhorar uma coisa que ele fez que ainda não está legal, é difícil de ser trabalhada, e depois ele vai para o mercado de trabalho e a primeira vez que um chefe fala uma coisa, ele pede as contas e vai embora. Vira aquela pessoa radical, do 8 ou 80. Então, eu vi também que é curioso como o jovem não gosta mais tanto de praticar esportes em que possa perder. Então, os jogos coletivos em que você pode ver alguém ganhar de você, ou mesmo os olímpicos, e assim por diante, vão afastando mais, e os jogos, games, que uma vida limitada, vão atraindo mais. Fora a questão da interface. Eu já tenho uma filha adolescente, a Gabi, tem 15 anos de idade, está nessa era da foto e da imagem. Hoje, com toda certeza, é mais fácil a gente conversar por WhatsApp do que por outro canal.
mas lá em casa a gente criou uma regra, durante a semana ela não pode ir de celular para a escola, foi proibido por nós, por mim e pelo pai, porque cada um sabe quem é o seu filho, ela é um pouco dispersiva, e não dá para acreditar que um jovem que recebe hoje, em média, 800 mensagens por dia no WhatsApp, conseguiu fazer qualquer outra coisa, né? Então, eu recebo 400 e-mails e fico com dificuldade de responder. Imagina 800 mensagens de WhatsApp. Oi, tudo bem? Tá. Quer dizer, não tem nenhum valor. Você perde tempo, que é um recurso escasso e precioso, fazendo nada. Né? No final do dia você não tem nada construído, dito, feito, lido, adquirido, conhecido, interpretado. Realmente tem que ter um cuidado, porque a tecnologia ela pode contribuir para aumentar, sim, a capacidade de raciocínio, de inteligência, ou entorpecimento do cérebro. E aí é lógico que o efeito é um efeito estudado já até de vício tecnológico. Lá em casa hoje o assunto da moda é Minecraft, o filho gosta, a gente joga junto. Ele queria já jogar em rede, eu disse que não, ele disse por quê, né? E aí, mãe, advogada é porra, porque tudo tem um porquê, né? E aí eu disse, olha, Rafa, o problema de jogar em rede, você vai jogar com uma pessoa estranha que você não sabe quem é. Ah, tudo bem. Sim, mas uma pessoa estranha que você não sabe quem é pode ser melhor do que você. Ah, não sei, né? Porque aí você já desafia, né? Mas sendo melhor do que você, ela vai entrar no seu mundo que você construiu no Minecraft e vai matar você. E eu não estou preparada para isso. Eu não estou preparada para o estranho matar meu filho no Minecraft, então você não vai jogar enquanto eu não estiver preparada para isso. Foi, em resumo, essa a conversa. E ele perguntou, então tá, e quando é que eu vou ganhar um celular? Eu disse, você vai ganhar um celular assim que você deixar de ser, pelo Código Civil, totalmente incapaz. Pelo Código Civil, você é totalmente incapaz até os 12 anos. Logo, qual é a idade que você vai ganhar um celular aí? 13. Então pronto, né? Estamos bem claros e bem entendidos. Se você é totalmente incapaz, qualquer coisa que você fizer naquele celular, eu respondo sem poder dizer nada em defesa, né? Porque ali está dito no nosso Código Civil que super protege o menor, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, como a nossa lei criminal, que só dá responsabilidade penal depois dos 18, de que até aquele momento, pelo menos dos 12, você não é capaz de entender o ok que você deu no termo de uso. Apesar da gente saber que hoje, neném nasce de olho aberto, criança já está super desenvolvida, sabe mais tecnologia do que a gente com 2 anos de idade, mas até os 12 anos de idade, aquele termo de uso que lhe dá ok, não tem valor jurídico do ponto de vista dele ser obrigado. Por isso, que qual é a idade mínima, então, do Facebook? 13, né? Tem um motivo, né, gente? Então, tudo tem um porquê, e o porquê é importante para essa geração. Eu já faço trabalho com várias entidades de ensino. Estive esse ano na Feira Educar, apresentando esse tipo de tema, escrevo na revista Tech Educ. Tem um programa de talk show chamado É Legal. É um programa voltado para atrair o jovem para gostar de conhecer as leis e as regras. Então, eu debati com o filósofo Luiz Felipe Pondé o tema de vingança digital, para a gente falar sobre o limite da liberdade de expressão, que está previsto no artigo 187 do Código Civil, que trata do abuso do direito. E, curiosamente, gente, sexta-feira, ontem, eu estava com várias turmas do Colégio Dante Alighieri, em São Paulo. Peguei todo mundo desde o 6º ano, até ali o 2º do ensino médio, só não pegamos o último, estava em prova, mas para falar das dicas mesmo. E os meninos, quando você diz, olha, você sabia que mentir idade no Brasil é o crime de falsa identidade, artigo 307 do Código Penal, espero que não tenha nenhum criminoso nessa sala, pronto. Fica todo mundo chocado. E eles vêm perguntar para mim, assim, se eu cancelar o meu perfil, que eu menti a data de nascimento, termina de ter o crime? Ele não quer ser um criminoso, é que ninguém falou que aquilo era, além de uma falha de caráter, de conduta ética, porque quem mente por pouco, mente por muito, depois quando cresce, é crime. Fato, é o 307. Então, isso mostra que sim, há esperança quando você vê que o jovem quer saber, ele quer entender, porque ele quer ter o poder da decisão consciente.
da decisão em que você mostrou qual é o certo, qual é o errado, ele tem livre-arbítrio, ele escolhe, mas você teve que dizer qual era o certo e o errado. Se ninguém diz, todo mundo faz e parece que tudo bem, ele com toda certeza está indo numa trajetória que pode, no final, gerar uma consequência para o resto da vida, com um sentimento de injustiça de que ninguém orientou ele de forma diferente até chegar naquele desfecho, né? Então a gente fala disso. Eu entrevistei o Marco Luque para falar sobre o problema que o artista tem hoje, da falta de educação das pessoas nos teatros, em que ficam tirando foto durante a apresentação e ficam filmando e etc, né? E aí ele disse, eu já tive que parar. Eu estava com meus personagens, tive que parar porque a pessoa não parava de tirar foto com flash, aquilo estava me desconcentrando no palco. E eu não sei em que momento, quando a gente faz aviso de áudio, aviso escrito e mesmo assim as pessoas continuam fazendo. Aí você fica pensando, pô, será que a gente vai conseguir tocar o coração, dizer comportamento individual coletivo, né? Então, é aquela ideia do copo na pia, do papel no chão. Se você tolera quem erra, você estimula que possa errar a todos. Porque se um pôde, então todo mundo tem direito de errar pelo menos uma vez, né? Aí cada um aqui decide errar uma vez, todos vocês vão tirar uma foto com flash, acabou a palestra, né? Então, isso é algo importante de ser trabalhado. Eu não me importo, diferente do Marco Luque, não me incomoda, não tira minha atenção. Podem tirar foto dos slides, não acham que eu esteja falando isso para vocês. Mas estou mostrando que isso é uma orientação que está faltando, né? Da pessoa perguntar se pode fazer aquilo antes, não parecer que a gente já vive numa sociedade que você está exposto a ser tirada foto sua o tempo inteiro, sem que você tenha autorizado. Eu montei um instituto, e esse instituto tem um site, depois vocês podem pegar muito material no start.org.br, ele foi montado em 2010, para compartilhar conteúdo com a educação. A gente tem já algumas parcerias, inclusive com a TV Escola do MEC, com a Cartoon Networks, o Sistema Poliedro, é um trabalho que tem várias cartilhas que dá para baixar e dá para vocês compartilharem, né? E aí tem duas frases que eu gosto muito, uma mais antiga, né, do Wittgenstein, que os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Então, quando a gente, dos dois lados, não fala a linguagem do jovem, ele não está entendendo o que a gente diz. Mas se nós não ensinarmos a ele a linguagem do mundo adulto, ele vai ser um adulto infantilizado. Então, são os dois lados. A gente tem que conseguir trabalhar os dois canais. Então, ele pode falar OPSO, ABS, né? Todos o aqui com K, o que importa é que ele está inserido. Mas ele tem que saber que depois tem uma hora que vai escrever um texto, uma redação, falar numa entrevista, falar com alguém, tem que saber falar corretamente. O professor que na sala de aula diz, oi linda, como é que você está? Beijo no coração. Isso que antes ficava entre quatro paredes, tem que ter muito cuidado nessa relação documentada por escrito, que é a relação digital. A relação digital afeta a nossa vida porque ela gera prova de tudo que a gente faz. É isso que mudou do ponto de vista jurídico. Então, o professor que responde um WhatsApp de um aluno, dizendo, oi linda, como você está? Beijos? Até uma frase escrita que o pai olha é o quê? É assédio. Tem outra história. Um professor adulto, não importa se é homem ou mulher hoje em dia, porque a gente já tem toda uma aceitação sexual, que não tem mais essa diferença de ter que ser um homem com uma mulher. Pode ser dois homens, pode ser duas mulheres, não importa mais. Mas quando o professor, uma menina, adolescente de 14 anos, diz, curte a minha foto, professor, né? Minha amigo curte, e o professor vai lá e curte, sem olhar a foto, e a foto é a menina de biquíni, aquilo é o quê? É assédio. Então a gente tem que ter um cuidado, porque aquilo que numa sala de aula, alguém diria, olha a minha foto aqui no churrasco, a pessoa, ai que legal, churrasco, ai seu cachorro, tá? Fazia parte de uma interação que agora, quando o conteúdo sai de contexto e é olhado por outro, você pode ter uma interpretação literal. A interpretação literal é a da prova escrita, que não é o subjetivo da testemunha humana, é a literal, né? Então, a gente tem que ter um cuidado. Esse negócio de ficar assinando beijos, escrevendo beijos, falando lindo, linda, fofa, fofo,
chapinha, ai, meu nome gostosinho, esse tipo de coisa. Né? Quando você coloca por escrito, gera responsabilidade. Então, nós, professores, temos que ter cuidado, porque também a nossa linguagem agora, conforme é documentada, pode gerar interpretações. E aqui o Paulo Freire, né, diz que ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa, ignoramos alguma coisa, por isso estamos sempre aprendendo, o que é uma mensagem muito importante. McLuhan já dizia que se o homem cria uma ferramenta, a ferramenta recria o homem. A gente vive uma nova cultura digital na era do conhecimento, em que o nosso valor como indivíduo está diretamente relacionado com o número de conexões que nós temos e do conteúdo que a gente compartilha. Né? Isso daí, digamos, é a nossa conta indivíduo digital, reputação de indivíduo digital. Ao mesmo tempo, se conectar com a pessoa errada, compartilhar um conteúdo indevido, também vai diretamente afetar essa conta. Né? Claro que mudança faz parte da educação. A gente não pode ter medo de mudar, inclusive a forma de dar aula. A gente não pode, como professor, achar que, nossa, e agora, com toda essa tecnologia, né? Será que não vão gostar mais do meu jeito de dar aula? A gente está se adaptando, mas uma coisa é certa, informação não é conhecimento. O que o jovem tem hoje é acesso à informação. Internet não gera conhecimento para ninguém. Eu vou contar um caso rápido, é meu, aconteceu comigo. Eu tinha que ir para Belo Horizonte, acordei, fui botar o uniforme no meu filho, ele tinha 4 aninhos, estava com umas manchas roxas na barriga. Eu achei estranho, um menino com mancha roxa na barriga, e falei para o meu marido, leva ele no hospital, eu vou para o aeroporto e manda um WhatsApp, né, uma mensagem, que aí, quando eu desembarcar, eu vejo o que o menino tem. Eu, quando desembarco, né, pego o celular, tem 3 mensagens do meu marido. A primeira dizia, fizemos o exame de sangue. A segunda dizia, deu baixas plaquetas. A terceira dizia, pode ser leucemia. Eu quase tive um treco, né? Aí eu respondi por mensagem, meu Deus, a médica disse isso, e ele me responde, não, eu olhei no Google, a médica ainda está vindo. Quando a médica chega e diz, baixa a plaqueta, e ele já fala, porque a gente tudo já chega, né, médico? Eu já vi, pode ser leucemia, né? Tá no Google, você já chega com um diagnóstico do Google, né? Para o seu médico, para ele te convencer que não é aquilo, né? Senão a gente já fica já com a cabeça lá na frente. E aí a médica disse, não, isso aqui é o efeito colateral do antibiótico que a gente passou, se suspendeu o antibiótico, 24 horas volta as plaquetas, não precisa internar não. O que é que mudou da informação do Google para o que a médica disse, experiência? E ainda é esse o valor de um professor. Não é? Porque senão a gente não vai competir com a informação minuto a minuto do Twitter. Não é isso, mas o que você faz com ela? É essa informação que é a correta? Tem credibilidade? Não é tudo que está na Wikipédia que está certo. Então, essa capacidade de ensinar a pensar, de adquirir experiência, de ter algo que constrói valor, que é o papel do professor. Se para isso, e para chamar atenção, a gente vai ou não vai? Tem que usar cada vez mais interatividade, usar métodos socráticos de ensino, envolver a turma numa atividade sempre, porque se eles não estão fazendo algo, eles também não estão prestando atenção em você. Então, isso aí é técnica, é aperfeiçoamento de técnica, mas valor de professor é ainda diferenciar o que é informação de conhecimento. Dentro desse sentido, uma das coisas que mais desafia a escola é delimitar claramente aonde fica a porta. Até onde vai a porta da casa de alguém, começa a rua e começa depois a porta da escola. Né? Que entre a casa e a escola tem a rua. O que aconteceu com a internet? A internet é a rua digital. Então, se antigamente eu saía de uma casa, cruzava uma rua e entrava na escola, eu estava num lugar protegido, cruzava um lugar perigoso, e aí chegava num lugar protegido. O muro. Então, alguém entregava aquele filho, e eu cuidava, entregava ele inteiro no fim do dia, e estamos com um compromisso realizado. Só que agora, a internet, que é a rua digital, entrou dentro da casa e entrou dentro da escola. Então, não existe mais um lugar protegido. Né? Então, alguém que porta um celular que conecta na internet está sempre na rua. Não importa onde essa pessoa esteja. Mesmo nós, adultos, com isso, estamos sempre acessíveis, sempre na rua. Pode ser alguém
conhecido que nos aciona pode ser um desconhecido, pode ser um golpista, pode ser um pedófilo, pode ser qualquer um que poderia nos alcançar na rua. Então, uma das primeiras coisas que a gente começa a delimitar na regra escolar é como que eu posso proteger alguém que vem para o meu ambiente, cuja rua está no bolso, dentro de um equipamento que é de propriedade privada. A gente vai falar sobre isso quando a gente falar sobre as regras de uso de celular. O que é o mais importante? É que para pegar naquele celular e olhar o que está ali, o celular é de propriedade dos pais, não é nem do menor. O menor é só o usuário, porque aquele celular, a conta está amarrada no CPF do pai ou da mãe. Então, muitas vezes, numa atitude nossa, a gente vai precisar chamar o pai e a mãe na escola, porque cabe a ele tirar dali o que está ali. Não eu, que sou escola, colocar a mão ali, não cabe a mim. Assim como se tiver que remover um perfil na internet com conteúdo de cyberbullying, não sou eu que sento do lado e digo, não levanta daqui enquanto não remover, porque isso é abuso. Mas sou eu que chamo o pai, mostro para ele e digo, vai ter que remover. E o pai fala, vai ter que remover, e aí vai ser removido. A gente passou a ter que estar trazendo mais essa família na participação dessas situações. Por quê? Porque essa educação não está acontecendo em casa. Então, quando acontece um incidente na escola, para que o próprio pai e a mãe não sejam contrários à atitude do professor, por exemplo, você precisa convencê-lo. Então, tem que envolvê-lo. Nada como envolver para convencer. Então, a gente vai falar sobre isso, sobre essa rua, sobre uma sala de aula que aqui é de 10 anos de idade e que o professor, para dar uma tarefa, precisou pedir para os alunos colocarem o celular no quadro com o nome, porque senão não estava dando para dar aula. Se a gente perguntar para um pai e para uma mãe com mais de 40 anos, mais ou menos, o que acha dessa imagem, que é uma opinião importante da gente saber. O que você acha dessa imagem? Talvez diga, nossa, isso tudo de celular na aula de 10 anos de idade não atrapalha? E talvez um pai e uma mãe com menos de 40 anos de idade olhe a foto e diga, tadinho dos meninos que estão sem celular, gente, como é que fala com os outros? Não é? Não cabe a nós dizer se você deve ou não dar um celular para o filho. Eu, como mãe e advogado, uso a regra do Código Civil. Agora, cada pai decide, mas o que cabe a nós é dizer a hora que você vai usar ou não isso dentro da escola. Então, se está proibido usar e você descumprir com o combinado, a gente não está ensinando a usar celular, a gente está ensinando a obedecer regras. É outra história. A gente não está ensinando a se pode ou não estar no Facebook, a gente está ensinando a não mentir. É um valor. A gente tem ainda um papel de construção de moral e de ética. Não importa qual foi a ferramenta que o pessoal inventou. O problema não é o secret. O problema é que o anonimato no nosso país extrai das pessoas não o seu melhor. Estimula o seu pior. A pessoa no Brasil anônima, ao invés de manifestar amor platônico, coisas que você diria que você não teria coragem de dizer pessoalmente, ela vai lá e xinga a outra pessoa. Pratica difamação, pratica discriminação. Isso é problema de cultura. Não é a mesma coisa que acontece com a mesma ferramenta nos Estados Unidos ou na Europa. A gente tem um efeito Brasil. Quando um empresário do Vale do Silício lança uma tecnologia, dependendo do que os brasileiros fizerem com essa tecnologia, como nós somos muitos milhões de habitantes, pode abalar a reputação da própria ferramenta. Mas hoje, o que a gente diz? A sala de aula está tendo que colocar um aviso ao lado da lousa, deixando a regra clara. Porque quem lê regimento interno e contrato de matrícula não é o aluno que está ali. Como que a mensagem chega para quem tem que praticar? A gente tem que trabalhar novas linguagens para transmitir regras. Até na universidade está sendo feito isso. Então você deixa claro, só pode filmar, fotografar, utilizar equipamentos, dispositivos durante a sala de aula, autorizado previamente pelo professor. Você não precisa nem usar uma terminologia de proibido, porque o proibido estimula. Então a gente tira o proibido e diz, está autorizado usar com prévia autorização do professor. Ou só é permitido com a prévia autorização do professor. Todo mundo está aqui, todo mundo leu ali, não tem como dizer, eu não sabia. Descumpriu, você já pode ir direto para advertência, recolhimento, apreensão e assim por diante, suspensão ou até mesmo em gravidade, a expulsão. Eu não gosto muito da expulsão no primeiro momento porque ela retira a capacidade de aprendizado com o erro.
Dá a impressão de que se eu errar, pronto, já é a pena máxima, né? Se a gente constrói algo que exige retratação, revisão da conduta, nós estamos cumprindo um papel talvez um pouco melhor nesse cenário. A rua, venham para dentro de casa. Então, o que isso significa? Que quando esse jovem em casa fala no Twitter, já cheguei em casa, mas minha mãe e meu padrasto saíram para almoçar e agora vou ter que ficar esperando o almoço, estou morto de fome. O que ele disse ali? Sozinho em casa. Então, às vezes, esse jovem não tem a malícia de sacar que o texto dele, que está manifestando um sentimento de fome absoluta, né? Porque aí depois você vai servir e quase não come nada. Mas falar que está esfomeado, será que ele foi treinado em segurança digital? Primeiro, para não dizer o que disse de forma aberta. Segundo, se alguém responder, fiz hambúrguer, leva aí onde você mora. Será que ele está preparado para dizer, não posso contar? Você quer saber por quê? Né? Não tem esse diálogo, essa conversa do não publique está sozinho em casa, no Twitter. E se a pessoa disser onde você mora, não diga onde você mora, não está sendo falado. Pensem agora como pais e mães. Vocês já falaram? Porque isso é uma coisa, de novo, temos que ensinar o que a gente também pratica, dar o exemplo. Por isso que saem tantas notícias, sequestrador diz ter planejado o crime com informação na rede social. Então você pega informação, o adolescente publica foto no Facebook, chama atenção de assaltante que entra na casa. É a ostentação digital, hashtag ostentação, né? Então, a pessoa está numa idade de experimentação. Se você não a orientar, ela nem sabe qual é o risco. Se orientar e mesmo assim ela fizer, pelo menos já sabe que correu o risco de uma forma consciente. Talvez não acreditando que vai acontecer com ela, porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente até o dia que acontece. Infelizmente, se não aprende pelo amor, aprende pela dor, que é quando acontece a tragédia. Mas a gente tem que entender esse cenário. Além disso, se a escola está vendo o aumento da tecnologia, a gente estimula o jovem a fazer tarefas pela internet, nós temos que ter o discurso do uso saudável. Não dá para estimular vício e dependência. Como é que a gente sabe que alguém tem uma dependência, um vício? Quando uma pessoa passa um período de abstinência, e a primeira coisa que ela precisa fazer é aquilo. Então, qual é o nosso período de abstinência diário? Dormir. Então, a gente dorme 8 horas. Quando acorda, aquilo te dá uma vontade louca, é o que você já tem algum tipo de dependência. Então, tem gente que acordou, tem que tomar um café. Senão, não é ninguém. Eu já tenho ali uma dependência em cafeína, tem que comer um docinho, uma dependência em açúcar, tem que fumar um cigarro, uma dependência em nicotina, tem que tomar um traguinho, tem uma dependência em álcool. Mas hoje, muita gente assim que acorda, a primeira coisa que faz é olhar o celular. A pessoa olha o celular antes de fazer xixi e escovar os dentes. Isso não é saudável. Né? Por quê que a gente tem que falar sobre uso saudável? Porque o problema não é a máquina. É que o homem tem que dominar a máquina, não é a máquina que domina o homem. A pessoa deixa o celular ali e começa a ter tremedeira, temos um problema. Então, esse exercício de saber conseguir fazer uma tarefa concentrado é um dever nosso de ensinar na sociedade da dispersão. Não é? Não é todo mundo que tem que estar tomando remédio, está todo mundo hiperativo. Não é verdade isso. Né? É uma questão de ensinar, concentrar no momento da multimídia dispersiva. O celular não foi feito para dormir debaixo do travesseiro. Não é só esquentar a orelha, ele pode derreter o cérebro, ele tem ondas eletromagnéticas. Por muitos estudos desde os anos 80, diz que pode causar queda de cabelo e pode causar câncer no cérebro. E aí você vai deixar dormir debaixo do travesseiro? Põe um braço de distância, você já diminuiu muito a probabilidade da medicina. Mas o que falta? Informação. Quem é que chega para um adolescente hoje e diz: gente, mesmo numa aula de biologia, vamos fazer um estudo aqui. Feira de ciência. Quais os efeitos da tecnologia sobre o corpo do ser humano? Quando a gente fica horas olhando tela que emite luz, que é a luz azul, afeta a vista. Dá mais a essa,
distância, que é para poder responder o WhatsApp, o tablet, o computador. No máximo, a cada 4 horas, esse é um estudo da Universidade de Coimbra, a cada 4 horas de exposição para a tela que emite luz, que antigamente era só TV, né, que emite luz, você precisa de 30 minutos de descanso da vista, senão aumenta a chance até de você ter a situação da cegueira, né? Depois, não é só miopia, vesgueira, não, é cegueira também, né? Então, acaba que a gente não faz nenhuma aula sobre o uso saudável de tecnologia e seus efeitos no corpo. Tem que alongar, senão as juntas ficam duras, né? Um monte de coisas que a gente precisa trabalhar. Mas qual exemplo a gente está dando? Façam esse exercício hoje, é sábado. Vocês vão sair da palestra, chegar em casa, largar seu celular e não vão pegá-lo até amanhã à noite. É um exercício. É uma tarefa. Ou vocês vão dizer que vocês não conseguem? Vocês já estão todos viciados. Que horror! Né? Aí depois você reclama que o seu aluno está deixando o celular na sua aula. Aí você vai fazer uma aula depois com outro professor e você está deixando o celular na aula dele. Ó, como assim? A gente tem que ter a atitude e mostrar isso. Claro que o Marco Civil da Internet, como lei nova, trouxe uma coisa nova no Brasil, que foi o quê? Tornar o acesso à internet um direito essencial ao exercício da cidadania. Olha o que é isso, gente. Isso é importante, hein? Os professores têm que estar atualizados com o Marco Civil da Internet, grande chance de cair na prova desse ano e do ano que vem do Enem. Né? O que significa dizer que se conectar à internet é direito essencial à cidadania? É porque é assim que o cidadão vai conseguir, inclusive, dialogar do ponto de vista democrático e político e até realizar peticionamento online. Né? É o poder da mobilização, a manifestação pacífica, não há violência, né? Porque as nossas manifestações no Brasil chegaram muito perto dos atos de terrorismo. Porque é aquela história de você planejar jogar uma bomba, isso é um ato de terrorismo. Né? Você planejar todo mundo se encontrar em algum lugar para protestar algo é uma manifestação pacífica. Né? A gente também tem que ter um cuidado com o excesso. O excesso da liberdade também tem efeito colateral. E o Marco Civil da Internet trouxe princípios. O princípio da liberdade, junto com o da privacidade, da proteção dos dados, da neutralidade, da segurança, da responsabilidade de quem participa da internet e do direito de acesso à própria internet. Olha que interessante. Se ele trouxe a liberdade sem educação é nitroglicerina. Então, com toda certeza, ele teria que ter pensado, não, então vamos ter que educar. Foi o que ele trouxe em seguida. No artigo 24, 26, 27 e 29, o Marco Civil diz que as escolas terão que ensinar sobre ética e segurança digital. Então, olha que interessante, né? Deixa eu deixar isso aqui para a gente refletir. Eu não poderia estar garantindo que todo cidadão brasileiro esteja na web e seja livre para manifestar o que quiser se eu não investir ao mesmo tempo em educação. Então, eu estive com o Ministério da Educação falando sobre isso. Vou participar até de um evento deles agora no fim do ano, porque aqui está dito que haverá política pública para garantir segurança em ética digital. Então, a gente vai ter que ir atrás disso. Como professores estudando o tema, você passa a ter também a competência, a habilidade, estudar essas novas competências abre oportunidade de trabalho, trabalhar do assunto de ética digital, de segurança digital, atendendo conformidade de uma lei nova, que é o Marco Civil, que entrou em vigor no meio da Copa. Então, a gente ainda não sentiu como país isso, porque depois a gente está emendado nas eleições, mas vamos sentir esse efeito a partir do ano letivo do ano que vem. Vale a pena sair para pensar o que a gente vai fazer a respeito, até como professor na sua própria aula, né, para mencionar algo nesse sentido. Então, como não sair ferido quando a gente usa tecnologia? Estudante criou a comunidade da cola no Colégio PH do Rio de Janeiro. 15 anos e passou a ser adorada no Facebook. Tinha 700 seguidores. 700 amigos querendo a cola. Esse é um caso interessante, por quê? Porque parou na delegacia. Quando a diretora disse para a aluna que tinha que tirar do ar, senão não saía da sala da diretora, o que ela fez? Coação. O que ela devia ter feito? Chamar os pais.
Né? Então, esse modus operandi é que determina a escola agir da forma certa. Não é que a escola não tem o direito de pedir para remover o conteúdo, mas se você não fizer da forma que hoje é politicamente, juridicamente correta, vira contra o professor ou a escola. Né? A gente está vivendo, sim, essa discussão de direitos civis, né? Dessa possibilidade da pessoa ter opinião, ter que apresentá-la, a gente dizer a nossa, e aí a opinião dela, como ela é menor de idade, você ouve, mas vai caber depois num contrato entre as partes, que é escola e pais, definir o que vai prevalecer. O direito de dar opinião todos têm. Se ela vai ser seguida ou não, como minha mãe dizia, você dá opinião, se me convencer, tudo bem, senão a última palavra é a minha, né? É a palavra da autoridade. Esse aqui é um outro caso, né, da Harvard, que expulsou 125 estudantes por plágio. E aonde está começando o plágio? Na escola. Hoje o aluno dá Ctrl+C, Ctrl+V em qualquer coisa e diz que foi ele que escreveu. Isso é um problema ético. Ético. Na era do conteúdo, cobiçar o conteúdo do próximo é um dos maiores pecadinhos que a gente pode cometer, né? Então, você tem que dar o crédito, falar fonte e autoria. Isso começa pela própria aula. Toda tarefa que passa, lembra? Gente, tem que dar o crédito, tem que citar a autoria, tem que dizer de onde que pegou, todas as fontes que você usou. Se eu ver que você não escreveu isso, e eu procurar na internet e achar que foi outra pessoa que escreveu, você vai tomar 0. Né? Se esquecer de dar o crédito, perde um ponto. Então, a gente fez um trabalho em alguns colégios para ajudá-los numa cartilinha, dicas de propriedade intelectual. Na era do conhecimento, isso é algo importante da gente conhecer. A própria formação do professor não tinha muita aula sobre isso. O que eu posso ou não levar para a sala de aula? Posso levar um vídeo que está no YouTube? Ou não posso? Só trecho? Ou posso passar inteiro? Né? São questões de uma lei que está em vigor no Brasil desde 98. É a lei nossa de direitos autorais. Mas ela não chegou a alcançar a sala de aula, né? E aí a gente tem que trabalhar com tarefas, com conteúdos, só que aí quando a pessoa vai para a universidade, que já usa softwares como o Turnitin, para identificar se existe ou não existe plágio, não tem discussão. Se é configurado, não é que a pessoa toma 0 não, ela é expulsa, não existe nem, porque você já é um adulto, você já está maior de 18, você não está mais na época de aprender se retratando. Aprender se retratando é da escola. Né? Depois na universidade já não. Isso acontece hoje já também na MBA da UCLA, que recusou 52 candidatos por plágio. E aí faculdades no Brasil que também já se blindam com relação a isso. Né? O MEC eliminou 37 candidatos que estavam tirando fotos da prova do Enem, né, e publicando na internet durante a prova. Então, assim, além da gente prepará-lo para o Enem, fale, olha, se você levar o celular e você tirar foto da prova, mesmo que seja para contar para os amigos como é que está difícil, você não esteja colando, você já vai ter um problema. Porque isso fica o quê, gente? Documentado. Né? Aquela ideia do esperto, ninguém vai saber. Ninguém vai saber que fui eu, mas a máquina sabe. Mesmo o Secret colocou claramente na sua política de privacidade que se uma autoridade, por ordem judicial, pedir os dados de quem é que disse aquela ofensa, ele fornece o número do PIN do celular. Sendo menor de 18, o número do PIN do celular está associado a quem? Aos pais. Então, quem foi que ofendeu? Os pais. Quem responde pela difamação? Os pais. É bem simples. No direito não vai ter o meio termo. Então, o que será que a gente faria? Vamos ver. Vamos ver se o brasileiro é gentil. O Secret diz, diga algo gentil. Vamos ver a gentileza do brasileiro? Com perdão da palavra, mas eu vou ler. Foda o pé dela, caralho, foda-se. Precisa postar aqui, cuzão. Essa aí é um bocado rodada, seu cu. Esse é o gentil do brasileiro. Isso é triste. Porque a culpa não é do Secret, né? Mas, ao mostrar isso, que está documentado e registrado para quem é o responsável legal, ele fica chocado. E o que não fica chocado é porque em casa já é o discurso e o diálogo que aquele filho está repetindo, então a gente já sabe que tem coisas que também vai depender da influência da família.
Então, se ele não concordar que aquilo possa ser errado, documentado dessa forma para outras pessoas, e que hoje começa assim, amanhã vira um ato de violência, vira uma agressão maior, vira vou pegar você na saída, vou matar você, coisas desse tipo, você está escalando, né, essa cultura de uma liberdade irresponsável ou uma liberdade impune. Né, e a gente tem que tentar mudar um pouco essa característica. Mas a escola tem o que fazer. Vou mostrar o que a gente tem o que fazer. É só para mostrar que o Ministério Público, né, entrou aí para tirar o secret das lojinhas, como se a culpa fosse do secret. Pessoas que escreviam, a menina tal, do colégio tal, da sala tal, quer dizer, a pessoa dá todos os dados sobre aquele aluno, é uma piriguete. Já ficou com toda a escola, pegou DST. Quer dizer, é de uma atitude covarde. Né? E a gente ainda tem que resgatar aquela ideia de que a liberdade de expressão, artigo 5º, inciso 4º da Constituição, diz que você tem a livre manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Porque se você fala o que pensa, você tem que ter coragem de assumir o que disse. Aí você responde pelo que disse. É isso que é o que a gente colocou na Constituição Federal. Não é só assim que pode falar o que pensa. Né? O anonimato puro no Brasil é proibido, por isso que as ferramentas não podem garantir o anonimato 100%. Mas o jovem nem lê que isso está escrito. Então, o que acontece na conduta, no comportamento? O sentimento do anonimato. Então, o que a gente tem que fazer na sala de aula? Mostrar que não existe esse anonimato 100%, porque ele vai acabar sendo descoberto quem é que fez. Claro que ele tem ferramentas para você tirar as coisas, dependendo do conteúdo, tipifica. Lei a gente tem, Código Penal a gente tem. Né? Você tirou o print de tela, ou a foto da tela, está ali no celular. O secret escrito aquilo, tirou a foto da tela, você vai à delegacia, você pode fazer um BO de crime contra a honra e a coisa vai ou não seguir, ou entra com uma ação civil pedindo indenização, vou mostrar para vocês. Mas não é um judiciário que vai educar as pessoas. Não é isso. Era para o judiciário pegar menos de 5% das situações daqueles que de jeito nenhum conseguiram ser educados. Né? E o restante era a nossa capacidade coletiva, comunitária, de dizer para você ser bem querido entre nós, você tem que ser uma pessoa educada. Então tem limites, o secret é para maior de 13, então se o menino já tem menos de 13, nem devia estar lá, os pais já respondem pela falsa identidade. Tem guia, tem termo de uso. Eu ajudei algumas escolas a responder o incidente do secret apenas lendo. Porque olha o que acontece. A escola na hora dá o pânico. O que a gente faz? E ninguém na escola tinha lido a política de privacidade e termo de uso do secret. Onde lá mesmo já dizia o que poderia ser feito pela instituição. Tanto o canal de denúncia imediato, como a possibilidade na orientação da família do que é que eles podem fazer, caso eles queiram também tomar providências, porque aí os pais da vítima têm todo o direito de buscar o remédio legal que eles queiram. O que a escola tem obrigação? Ela tem obrigação de agir a partir da ciência para mostrar que não foi nem conivente e nem omissa. Mas é um agir de pronto-socorro. Que nem quando machucou na quadra, que você dá o primeiro atendimento, chama os pais, depois o pai pode levar para um médico que ele quiser ir no hospital. Na vida digital é igual. Existe esse socorrinho inicial, porque a escola talvez seja a primeira a tomar conhecimento do fato. Isso aqui são exemplos de uso de tecnologia que acabam atingindo os nossos jovens. Por que você não se mata, gordona ridícula, bola 7? Né? Então, isso aqui é uma frase de um aluno direto para outra aluna, que conseguiu ser um pouco mais educada e responder: eu me matar, tenho tanta vida pela frente, ao invés de você que está perdendo a sua cuidando da vida dos outros. Olha que bem treinada, gente, esse preparo. Essa pode um dia ser líder, porque todo líder é criticado, né? Então ele tem que saber responder às ofensas. Vídeo juiz de futebol, coitado, né? Então a pessoa tem que aprender a administrar até como lidar com a agressão do outro. Isso aqui é um caso com duas jovens de 12 anos de idade. Né? E é lógico que isso tem um cenário, chamar a atenção. Quem chama atenção é quem está abandonado. Né? Então, muitas das coisas de extrema agressão digital têm a ver com abandono digital. Vocês se sentiriam bem de deixar uma criança de 6 anos sentada na calçada, na rua, na frente de casa, o dia todo, sem saber com quem ela falou?
Não, né? Qualquer um que passasse, visse uma criança de 6 anos sentada sozinha na calçada e olhar para um lado, olhar para o outro, o que você está fazendo aqui sozinho? Mas a gente se sente bem deixar uma criança de 6 anos sentada na calçada digital sozinha, com um celular dentro do YouTube, para mexer em qualquer vídeo, mesmo que de conteúdo adulto, e dali parar em algum tipo de ambiente de interação e até falar com um estranho. Por quê? Né? Por que não incomoda você ver uma criança brincando sozinha numa tecnologia na internet que é a rua, que você não sabe se do outro lado tem alguém falando com ela? Ou no computador que tem um webcam, que é uma câmera para dentro de casa? Porque nós não tivemos uma orientação sobre esses riscos. Então, ele para nós é um risco invisível. A gente só enxerga ele depois que ele se transforma num fato, e não só uma possibilidade, como é um risco. Então, a gente acaba tendo que começar a alertar para isso, para evitar situações assim. Justiça já condena internautas que curtiram a ofensa alheia. Então, para o judiciário, quando alguém ofende outro e você curte, você quis dizer o quê? Que concordou. Mas assim, curti, mas não concordei. Como sim? É que nem dizer, eu tirei o selfie dos outros. O que é isso? Né? Tecnicamente falando, não existe você curtir sem ter concordado com aquilo ali. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que curte, porque aquilo gera a responsabilidade. Pais tiveram que pagar R$15.000 pela indenização de uma ação civil aqui na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, por conta do cyberbullying das filhas. Então, elas foram lá, mexeram no perfil da outra menina, falando mal dela, botando fotos, chamando de nomes para baixo. Os pais foram até o fim na história, e aí, infelizmente, chega uma hora que a gente, pela lei, tem que botar preço na vida humana, né, no sentimento humano, e coloca um valor ali. Então, dói. O que é interessante? Quando eu dou aula para os meninos, para os jovens, e mostro, quando parar no judiciário pode custar R$15.000, eu peço para eles fazerem a conta da semanada. Quantos meses dá do seu valor médio de uma semanada, sei lá, de R$50, R$200 mês, que é a média em geral, aí, pelo menos nas capitais mais caras, para você juntar R$15.000? Eles ficam chocados. Porque aí é uma coisa racional, muito concreta, né? Tipo, e se você que tenha que pagar por isso, quanto tempo vai levar, né? O Código Civil, como eu disse, já trata do abuso de direito. Então, quando para lá, dá problema. Mas e se quem deveria orientar também está fazendo coisinha errada? Mãe hacker invade o site da escola para mudar as notas dos filhos. Aí a gente começa a sentir um certo pessimismo, né? Ai, tô perdido. Meu Deus, a gente vai ter que ensinar os pais. A PM, Escola de Pais e Mestres, por favor, a sessão de pais e mestres, dá uma aula para adultos a respeito do uso ético, seguro e legal da tecnologia. Porque não adianta a gente só ensinar o jovem se o adulto também não está muito antenado no que seria o limite entre a ética, né, e o uso da própria ferramenta. As mídias sociais têm idade mínima. O Facebook, a idade mínima está aqui na primeira página, item 5. Você não deve usar se for menor de 13. Por que eu quero mostrar isso para o professor? Porque se você, professor, adicionar um aluno seu, menos de 13 como amigo, você acabou de estar cúmplice no crime de falsa identidade. E aí quem é o criminoso é o adulto. Você está cúmplice por negligência. Então, se alguém aqui tem menor de 13 anos, até da parente menor de 13 anos, adicionado como amigo, tome uma atitude já. Que nem o menininho perguntou quando é que cessa o crime, desacionando. Dizer, olha, infelizmente não posso mais ser seu amigo aqui. Por quê? Porque você tem que ter idade mínima. Porque o Facebook não conhece você, mas você é meu aluno. Eu não tenho como dizer aos olhos da lei que eu não sabia que você não tinha 13. Esse que é o problema da gente ter uma relação direta com aquele indivíduo, porque a gente tem conhecimento. Eu não posso alegar a própria torpeza. Né? Para o judiciário, viu, não leu, deu ok, o problema é seu. A gente responde igual. Né? Então, cuidado com isso. De novo, cuidado com as atitudes. Né? E se alguém está numa turminha, que tem 11, tem 12, doido para ter Facebook, a mãe não deixa, ou tem todo mundo Facebook, não devia. Como escola, vou mandar uma cartinha para os pais, lembrando a eles a idade mínima do uso desse serviço.
E o que a gente pode promover? Ter, de repente, uma mídia social educacional fechada. Hoje, muitas escolas desenvolvem uma mídiazinha social interna para que todo mundo possa participar ali, mesmo tendo a idade menos do que 13, vai aprendendo regras de convivência social, escrever o que quer, ouvir o que não quer, escrever o que quer, ouvir o que não quer, e aí, então, um dia faz 13 e ganha sua independência digital e pode ter seu próprio perfil. Como pai e mãe, o que você pode fazer? Conta conjunta. Então, o Facebook diz que você tem que criar um perfil no seu nome de pai, cadastrar com seus dados, pode botar o seu nome com o do filho na hora de nomear o perfil, botar foto do filho também, isso aí é um problema do pai, mas o cadastro do pai, a senha os dois têm que ter conhecimento, e aí você também vai preparando ele para o uso da ferramenta. Qual que é o risco aqui? Quando a gente não ensina a regra da idade mínima, é o mesmo jovem depois que é bebê antes dos 18, que é dirigir antes dos 18. Então, você está quebrando uma cultura social que diz que tem coisa que tem idade mínima para fazer. E é aí que entra, às vezes, essa nossa forma aqui no Brasil de parecer que não. E lembrando, é lógico, que mentir a data de nascimento já é crime de falsa identidade. O Twitter diz a mesma coisa. Por que todos dizem, gente? O Instagram diz, porque agora a gente já sabe. É a regra do totalmente incapaz do Código Civil dos 12 anos. Já sabemos disso, já temos uma resposta. Porque isso é importante para o professor. Né? A informação que você possa trabalhar e gerar uma resposta que tem credibilidade, que vai atender ao momento, àquela hora. Né? Todos, o Kik diz 13, o Snapchat também diz 13, só que o Snapchat criou o Snap Kids. Aí para os menores de 13. O Snap Kids exige todos os dados dos pais e diz que aquela senha e tudo que o menino faz ali vai para o e-mail do pai. Então é interessante, porque qualquer coisa que ele botar ali, vai para o pai também. Então se ele botar uma foto ridícula, vai para o pai também. Tipo, você tem que saber o que ele está fazendo aqui através da ferramenta. Agora, se esses termos estão até em inglês, sabe qual é uma aula super interessante para ler termo de uso em inglês? Aula de inglês. Né? Ué, pega o termo de uso do Instagram, highlights. Gente, dever de casa. Vamos ler o termo de uso do Instagram. Porque para acessar o termo de uso não precisa ter se cadastrado. Pode acessar até antes, só para saber que não é para estar lá. Né? Ó, que interessante a tarefa de casa. Você é obrigado a ler um termo de uso, assim de pequenininho já vai aprendendo o gosto de ler contrato. Né? Quando crescer não vai assinar as cegas. Os contratos também, estamos preparando o indivíduo para o mundo. Então, o educador da era digital está tendo que se relacionar com alunos digitais e com conteúdos digitais. Isso é uma nova competência. Vamos ver esse caso? O que aconteceu? A Milena é aluna de uma escola. Em pleno sábado, diz ali no Facebook, minha professora não percebeu que eu copiei o trabalho da Júlia. Sabadão, 12h35. Mas a Milena esqueceu que tinha adicionado a professora como amiga. Aí, olha isso, 3 amigas curtiram. O que é curtir que eu copiei o trabalho de alguém? Eu curti o plágio, olha isso, gente. Eu nem sei dizer se as 3 que curtiram sabem o que elas curtiram. Ou se elas só curtiram porque a Milena disse, ela é nossa amiga, então tudo que ela fala a gente curte. Sabe, aquela ideia do São Maria vai com as outras, então se tiver todo mundo bêbado no carro, eu entro também. A gente não está preparando esse indivíduo, né? Cuidado com o que você vai na emoção. Bem, a Ana, que é professora, 12h49 do sábado, estava ali vendo o Facebook, viu o que a Milena disse e diz, realmente não vi, mas obrigado por me avisar. Por quê? Tá ciente? Tá dito por você, quer dizer, não tem como. Agora como é que puxa de volta o conteúdo? Ah, esse é o poder do digital. Compartilhou, já é, meu filho. Já foi. Mas o que acontece? O professor tem que ter cuidado até onde ele pode ir nesse canal. Aqui, ele aceitou, Milena é maior de 13. Se fosse menor de 13, já tinha problema? Já tinha, porque não devia nem ser amiga do professor. Quando o professor aceita um amigo, aluno no seu perfil pessoal, está misturando vida pessoal e vida profissional, já é um risco. Claro que a decisão é do professor, mas em Nova York foi baixada uma lei proibindo que professores e alunos da rede estadual de ensino de Nova York, seja escolar ou universitário, tenha conexões em perfil pessoal com alunos. Eles proibiram, porque lá tem muito problema de sexual harassment. Né? E aí fica o aluno botando uma foto mais ousada, o professor curtindo, o professor botando uma foto na praia, o aluno curtindo. Como é que você segura?
essa história, né, essa interação. Lá eles recomendam que ou você crie um perfil educador, que é um perfil profissional seu no Facebook, só para interagir com alunos ali e não misturar a vida pessoal, ou simplesmente não tenha, né? Eu ainda curto essa ideia do perfil educador, porque eu acho legal ter um diálogo. Qual que é o problema? O aluno não cria um perfil aluno, ele cria um perfil vida dele. E aí, o pai dele não sabe nada e você sabe tudo. E aí, quem é que foi omisso? Você. Quem cala consente digitalmente. Então, o risco sempre é você estar sabendo coisas que antigamente a gente não estaria sabendo. Só se ele viesse te contar dentro da sala de aula e a gente daria o acompanhamento correto. Então, tem que ter muito cuidado com essa interação. Então, o que a professora faz? Ela, infelizmente, faz algo que fere o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela diz de forma aberta para todas as seguidoras da Milena verem ela dizer: acabo de anular a sua nota. O que é isso? Constrangimento público. Ridicularização pública. Isso daqui já provoca um dano para essa professora e para a escola. Aí a Milena insiste: desculpa, eu estava brincando, copiei não, juro. E diz: eu estava brincando, na verdade foi a Júlia que olhou o meu. Ainda tenta botar a culpa na colega. Aí a Ana termina dizendo: vamos conversar pessoalmente, pois além de copiar o trabalho da colega, você quer colocar a culpa nela. Qual teria sido a forma correta de agir? Ela ter dito: obrigada por avisar, vamos falar na escola. Acabou. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado para também não começar a fazer, de repente, aquele sermão ali documentado, pode já estar na linha do sair e ir para o abuso. Né? Onde a gente sai da forma correta para a forma excessiva e o abuso. Isso é um cuidado, gente, de vocês como professores. E quem agora vai se tornar um professor, que está vindo já jovem, com muitos amigos em mídia social, pode ter dificuldade de clicar uma coisa no cérebro que diga: agora virei professor e passo a ter que ter todo um cuidado com essa história. É coisa que antes, e quando eu estou estudando para ser professor, eu também sou aluno, está podendo tudo. Mas virou professor, virou a chave. Já entrou um outro risco que a gente não estava acostumado. O que é importante na escola? Reunião de professores. Quem aqui, a sua escola, esse ano, na reunião de professores, falou sobre a postura do professor na mídia social? 1, 2, 3. Ali atrás a escola falou. Importante. Quantas vezes a gente vai ter que falar? Todos os anos. Porque todo ano tem professor novo entrando. Todo ano a gente está sujeito ao professor que não tinha assistido essa fala no ano anterior. De repente, tem que ser um assunto da pauta da reunião de professores. Vamos mostrar outro caso. Professora hostiliza a aluna publicando fotos no Facebook. O que acontece, gente? A turma dos pequenos. Muitos professores que adoram a sua turminha, antigamente tiravam foto e levavam para casa. Tirar a foto de um aluno e publicar no seu perfil pessoal do Facebook ou do Instagram, não pode. Não foi autorizado pelos pais, pelo contrato de matrícula. Só está autorizada a escola publicar no perfil oficial, institucional, educacional da escola. Perfil pessoal de professor não é escola. Por que não é escola? Senão tudo que o professor faz na vida pessoal traria para a escola. Não é. Perfil pessoal não é escola. Então, o professor que publica uma foto de aluno em perfil pessoal está gerando um risco para si mesmo e um risco para a escola. Qual que é o correto? Aquela foto em sala de aula ser publicada no perfil da escola e você poder marcar, poder compartilhar. O professor do seu perfil pessoal pode compartilhar e seguir o perfil da escola, mas ele não pode, ele, publicar a foto direto no seu perfil pessoal. Então, se alguém aqui tem foto de aluno, mesmo parente, viu? Porque cuidado com essa confusão de quando a gente dá aula para a própria família e que fica uma zona muito nebulosa entre o chapéu de professor e o chapéu de tio, de primo, de parente e assim por diante. Aos olhos da lei vai prevalecer a obrigação funcional. Né? A obrigação funcional. Então, aquilo ali, gente, é importante vocês saberem. Se tiver fotos assim, o que a gente pode fazer? Removejar. Sempre tem um jeito de salvar a lavoura. Né? Se ainda não aconteceu incidente, revoga já. Mais ou menos assim. Aprender a lidar com a tecnologia. Professora investigada por postar a prova da aluna no Facebook. O que aconteceu aqui, gente? Professores da era digital
Ao invés de conversar na sala do professor, conversa pelo Facebook. Só que aí, aquela prova que eu ia mostrar para um colega, para mostrar o que a aluna escreveu, se eu tirar foto e publicar no Face, o que eu estou fazendo? Estou tornando público. Por mais que você use controle de privacidade, isso não vai impedir que aquela prova vaze. E aí, quem foi que colocou na internet? Foi você, porque a gente também não sabe quem foi que vazou, foi alguém dos seus amigos, muito amigos, que pegou e colocou em outro lugar. Mas caligrafia é uma forma de identificação de autoria no direito. Então, prova manuscrita não precisa estar o nome do aluno, não. Já expõe identidade, já fere privacidade, já fere o artigo 17 do ECA. Então, cuidado, porque assim, a gente também não pode usar a tecnologia de qualquer jeito. A gente está ensinando o aluno que tem um jeito certo de usar, a gente também está ensinando a nós mesmos que tem um jeito certo de usar. Esse caso aqui, a professora foi demitida. Não teve jeito. Então, até os 12 anos, o jovem é totalmente incapaz pelo Código Civil. Aceitar um aluno como amigo em perfil pessoal pode gerar essa confusão de vida pessoal e profissional do professor. O professor também tem que observar a idade mínima do serviço ao adicionar amigos alunos, por aquilo que eu falei. Só para a gente resumir esse ponto, porque eu gostaria que vocês saíssem hoje dessa aula, proporcionada pelo Simpropar, com conhecimento, com mais formas de como é que a gente conduz. Não dá para puxar da tomada. Se alguém já está pensando, vou sair da internet, pense então em se aposentar, porque senão você não vai mais participar e interagir e estar atualizado com o aluno. Não é sair, porque é essa mania nossa. A gente não entendeu muito bem como é que funciona, então foge. Que isso? Vamos aprender. Ali no laço. Tem que aprender a usar, tem que estar ali, tem que estar presente para até mostrar que a gente é um professor da era digital. Educador da era digital sabe usar dentro das regrinhas que tem que ser usadas. Então, até onde o professor pode ir, até onde não invada a responsabilidade parental. Tem professores que acabam dizendo que ficam de olho no seu aluno pela internet porque sabem que os pais não estão prestando atenção nele. Isso é ir além daquilo que você teria que estar fazendo. E às vezes a gente, sem querer, por um ato bom, por um ato de boa-fé, é envolvido em problema. Se fosse assim, não tínhamos problemas acontecendo com pessoas de bem. Os pais é que são responsáveis pela vigilância dos filhos. A culpa em vigilando, do artigo 932 do Código Civil, é parental, é dos pais. Ele é que tem que saber o que está acontecendo com o filho na internet. É que nós, se cientes, alertamos a ele, mas não somos nós que temos o dever de agir. Vocês entendem? A gente tem o dever de informar. Informar é diferente de agir. Quem tem o dever de agir é o pai. Às vezes a gente age na frente do pai e o pai ainda acha ruim. Então, é porque a gente foi além, passou da onde que tinha que fazer, da onde que podia realizar a tarefa. E o celular, então, na sala de aula? O celular na sala de aula, a gente sabe que tem que ter regra. Esse é um caso muito interessante. O juiz de Minas autorizou a diretora da Escola Estadual Francisco Ribeiro da Fonseca, que fica em Ouro Fino, um município ali, uma distância de Belo Horizonte, a apreender 678 celulares dos alunos entre 15 e 18, porque estava impossível dar aula na escola. A diretora, mesmo tendo uma orientação da Secretaria de Educação, podia haver a proibição do uso do celular na sala de aula, ficou com receio de aprender. Então você fica assim, não pode usar, desliga, não pode usar, desliga, não pode usar, desliga. Então você passa a aula assim, gente, menino, desliga aí, desliga aí, desliga aí, desliga aí, desliga aí, desliga aí, mas você não pega, porque ele estava com receio de aprender. Então, isso é um caso que mostra que o judiciário entende que o poder do professor da sala de aula, ele é o comandante do navio da sala de aula, ele pode sim aprender. Devolve ou no fim da sala de aula, ou entrega na diretoria, que tem que ter um lugar para guardar, porque também se sumir gera responsabilidade para a escola. E para quem que a gente devolve o celular se a gente aprender e não devolver no fim da sala de aula? Só para os pais. Aí que vinha assinar uma advertência para levar o equipamento. Nos Estados Unidos, eles exigem a nota fiscal. Como é que eu vou saber que o celular era do seu? É que no Brasil, se a gente exigir isso, não ser um problema. A gente ia ficar com muitos celulares guardados no armário. Aí é um outro problema educacional. As pessoas não terem nota fiscal, para provar a propriedade. Documento do carro, todo mundo tem. Documento da casa, todo mundo tem. O resto, ninguém tem. A gente se preocupa com 2 bens no Brasil. O imóvel e o carro, ou a moto. Outra coisa, pronto. Está valendo.
Então tem que ter uma regra clara. A regra tem que proibir o uso na sala de aula, a não ser que faça parte de uma atividade educacional, ou seja, previamente autorizado pelo professor, ela já tem que trazer a punição. Quando a gente escreve regras que não trazem penalidade, a gente torna subjetivo o que vai acontecer. Logo, alguém pode questionar o excesso. Se na regra já diz o que pode acontecer, ninguém pode questionar que a gente tenha tido excesso, porque estava transparente e claro, prévio entre as partes qual era a regra. Então, a advertência para desligar, na reincidência, a advertência com apreensão do equipamento e devolve no fim da aula, na reincidência da sua mesma aula, pela terceira vez, a apreensão do equipamento só devolve para o responsável. Isso é a gestão do professor, é a aula dele. É na aula dele. Então, aquele mesmo menino, primeira vez eu mandei desligar, segunda vez eu peguei e já deixei em cima da mesa para entregar no fim da aula, terceira vez já é só com o pai vindo aqui. Por que essa proporcionalidade? Porque ajuda a evitar que a gente tenha praticado uma medida excessiva na primeira vez. É a ideia de você construir de forma educativa, porque nossa missão é qual? Educar. A gente não é juiz, não vai mandar prender, né? Não vai condenar, não somos nós que estamos julgando o caso, a gente está ensinando. Então, ensinando, e isso é cada professor, é a sua aula, você manda. Por que é importante a escola ter a regra escrita? Porque todos os professores têm que agir igual. Mesmo o professor que trabalha numa escola, trabalha na outra, a regra tem que estar igual naquela escola em que ele está com os demais professores. Porque você tratar diferente coisas da mesma forma é que gera perseguição. Então, o maior risco para um professor ser acusado de estar perseguindo um aluno é só ele estar gerando a penalidade e os demais professores não. Aí ele configura a perseguição, né? Aqui, gente, ficou muito clarinho, mas é só para dizer que hoje a gente acrescenta essas coisas no contrato de matrícula. Regra de uso dos recursos, restrições para o uso de recurso particular, qual que é o comportamento ético do aluno na mídia social, a gente pode dizer que ele tem que ter uma conduta. Tudo que a gente coloca ali, como é o contrato, estou falando agora para escolas particulares, né? Um contrato com a família, está ali. Está muito claro desde o início o que vai valer, o que não vai valer. E o ideal é que a gente já preveja uma solução de conflito na medida da justiça restaurativa. Né? Não é também vamos direto para o judiciário. Porque o contrato que a escola diz que vai tentar, em 30 dias, mediar amigavelmente, com o princípio da justiça restaurativa, para conciliar a família, o aluno, né? E ela praticou a melhor prática. Quando para no judiciário, aos olhos de um juiz, a escola fez tudo o que podia. Mesmo que seja o pai acusando de alguma coisa, a escola sabe que não vai acontecer nada, que vai sair ilesa, que já fez tudo o que podia. Temos que ficar de olho, então, né? Porque na internet é tudo rastreável. Hoje o jovem acaba tirando foto de si mesmo e compartilhando, que é o sexting. Esse aqui é um caso em que essas duas meninas tiraram uma selfie, que no ângulo de cima para baixo fica mais sensual. Tá vendo? Duas meninas. Se é sua aluna e diz, curte, você curte essa foto? E aí? Entendeu? Cuidado com isso. Curte essa foto, gente. Elas têm 14 anos. Não é? Essa foto parou no site de pedofilia. Então, conteúdo não tem controle. O controle é não criá-lo. Esse é o máximo controle que a gente tem. Depois, e aí, o que vai acontecer? Quando a gente fala de sexting no Brasil é pornografia infantil. Tá ali, é o 241A e B do ECA. Então, é uma prática de ilícito. O jovem que é vítima não é punido porque a punição da vítima já é a exposição. Porque quando ele mesmo tira foto nua ou indecente, ele estaria autopraticando pornografia infantil. Mas a punição dele é a própria convivência para o resto da vida com aquilo ali. Mas o direito pune todo mundo ao redor. Então, para quem ele mandou a foto, praticou pornografia infantil ou receber a foto. Para quem ele repassou a foto, praticou pornografia infantil. E os pais desses menores é que vão responder. É um crime hediondo, desde esse ano. Então, se eu pegar um celular de um jovem que tem uma foto, até de um amigo de pijama, de baby doll, já é considerado exposição de intimidade de menor. Não é só quando aparece no frontal que é considerado pornografia infantil. Qual é o dever da escola? Alertar. Mande um alerta dizendo, pais,
Olhe quais são as fotos que seus filhos estão compartilhando ou recebendo no celular, porque pela nova lei de pornografia infantil, aquele que prover recurso para armazenar, distribuir, compartilhar conteúdo de nude menor de idade, pratica pornografia infantil. Logo, para não haver um problema de interpretação de que você, no seu celular, do seu filho, tenha pornografia infantil, vale a pena olhar. Se você achar alguma coisa, recomendamos apagar. A escola fez o quê? Dever de informar. De quem é o dever de agir? Dos pais. Agora, quando a escola não informa e o pai não age, fica aquela zona nebulosa. Parecendo, então, a gente é puxado na lama, né? Você vai que nem areia movediça. Então, sempre a proteção do professor e da escola é o dever de informar. É o dever de informar. A gente educa e informando. Então, é o dever de informar. Tá? A escola, então, se isso acontecer dentro da escola, que os alunos não param de mandar um para o outro, tem que falar para todos os professores na sala de aula, falar para os alunos, olha, gente, todo mundo que estiver recebendo esse conteúdo, que mantiver no celular, é prática de pornografia infantil, recomendamos que apague. Vamos mandar um aviso hoje para os seus pais olharem o seu celular. Então, aí é bom, que na hora que você já disse que naquele dia vai um aviso que os pais teriam que olhar o celular dele, gente, vocês não têm ideia da limpeza que acontece. Vocês não têm ideia. Ele dá boot no celular, sabe? Joga tudo no iCloud e dá boot. Porque papai e mamãe vai olhar porque a escola pediu. Então, o professor tem que lembrar que na web tudo documento. A gente não pode expor um menor ao ridículo sem querer, porque às vezes a gente acaba fazendo isso sem querer. O professor, quando está ciente, tem que se manifestar, não adianta fingir que não viu, porque está tudo documentado, mas tem que se manifestar no limite até onde o professor pode ir, para não passar, não ir além, que foi o que a gente comentou. Ele não tem o direito juridicamente de publicar a imagem do aluno sem autorização dos pais. Então, você teria que ter o pai autorizado para você publicar no perfil pessoal, o que naquele caso da gente ser professor e família já ajuda, porque se você é família e o pai é seu irmão, não importa, está aí, autorizou, maravilha. Mas às vezes a gente é família e publicou sem perguntar para o pai. E o outro da família não curte, não gostou que publicou a foto do filho na internet. Então, com um duplo problema. Familiar e escolar, né? Você tem os dois chapéus. Os pais são responsáveis pelo que os filhos fazem. Está aqui para vocês terem o 932. E aí aqui, desculpa. Jamais volta a pedra tirada, a palavra dita, a ocasião perdida, o tempo passado. São provérbios muito importantes, muito atuais, né? Como jamais volta o novo provérbio, a fotinho publicada na internet. Então, vale essa atualização aí para os nossos jovens. Hoje, a gente recomenda que se feche a porta digital. A gente tem dito para a escola que quando começa a ter problema de aluno com sono, com dor de cabeça, tirando nota baixa, não é mais um problema oftalmológico. Não é óculos que ele precisa desligar a internet, né? Está ficando na internet até tarde. Então, vale um aviso. Pais, recomendamos que, ao ir dormir, além de fechar a porta física da casa, feche a porta digital. Senão, os pais estão indo dormir e os filhos estão saindo pela janela da internet. Ou pior, tem alguém entrando dentro do quarto dele, através da webcam. Então, não custa nada a gente passar as regras. Regra clara, evita incidente. Então, orientar a família sobre a idade mínima das mídias sociais. Pais, nós sabemos que vocês estão a par do dever de ler os termos de uso das mídias sociais, mas aqui, em resumo, a idade mínima é 13. Pronto. Falando, né? Recomendar que um deles, periodicamente, procure o que está aparecendo do filho, que eles é que têm o dever de vigilância de saber o que está acontecendo com o filho na internet. Sugeria que eles implementem algum uso de software de controle parental e que desligue internet e Wi-Fi quando vão dormir, para que isso não prejudique depois o próprio aluno no dia seguinte na sala de aula. Tá todo mundo, né, gente? Vocês nas suas casas estão desligando a internet quando vão dormir? Importante, né? Lá em casa a gente tem o software de controle parental e a gente tem a senha. E eu e meu marido podemos continuar na internet, que é uma senha que nós é que sabemos. A gente muda essa senha uma vez por mês. Porque eles tentam descobrir a senha o mês inteiro. É sério, é verdade. É a missão do Rafa e da Gabi descobrir a senha.
Então, é uma senha que você tem que mudar periodicamente. Não precisa botar uma vez e ninguém está sabendo. Ele vem bem assim de longe, fininho, quando você está digitando para botar a senha, sabe assim? Aquele olhar, né, os dedos e tal. Isso é interessante, porque faz parte dessa idade justamente tentar descobrir a senha. No uso de conteúdos, gente, vamos dar um exemplo também, tá? Nós temos tanto a Lei de Direitos Autorais, a Constituição, o Estatuto da Criança e Adolescente, a lei que fala de marcas e patentes, convenções internacionais. Mas, em resumo, o que importa? Um professor hoje, quando faz uma citação, fonte tal, está errado. Ele tem que citar fonte Moodle, por exemplo, Colégio Santo Inácio, Geografia, União Europeia, disponível no link tal, acessado em tal data, autoria, equipe pedagógica, uso educacional. Isso é a regra da ABNT, tá? Então, a regra de citação de fonte e autoria para atender a lei não é link. Não é link, tá? Link é o endereço onde eu achei. Só o endereço genérico, falar fonte Barça. Não. Fonte Barça, qual é a página, qual é o volume, qual é a edição. É isso que está sendo escrito quando a gente escreve aqui. Então, é que nem aqui, né? Só para mostrar um exemplo na ABNT. Você vai pegar um videozinho da internet. Como é que cita a fonte de internet? YouTube, título da obra, postado por quem? Porque às vezes a gente não sabe se quem é o autor é quem postou, mas a gente dá o crédito, então, para quem postou. Link, acessado em tal data, horário e finalidade educacional. Sempre a finalidade educacional. Porque se alguém desviar o propósito e usar para outra coisa, nós dissemos o porquê que aquilo estava sendo colocado na sala de aula, que era para dar a aula. Então, isso estabelece a regra. Por que o horário? Porque as coisas na internet, em questão de minuto, mudam. O mesmo link que você disse que tinha uma coisa, pode ser que não tenha mais. Então, quando a gente fala que está na revista Veja, da semana do dia 22, edição, número, fascículo, volume, tá? É a mesma coisa de dizer o link acessado em tal data e tal horário. Isso tem que ser padrão. Todos os professores tinham que seguir a regra da BNT e lembrar os alunos, ao fazerem os trabalhos e as tarefas, a fazer o quê? A mesma regra. Quando ele entrar na faculdade, ele sabe. Ele já está pronto, né? Isso é uma lei, desde 98, a gente está em 2014. Já passaram 26 anos. Não, 16 anos. 16 anos, né? Ainda é muito, né? 16 anos. 26 estava mais chocante, mas 16 também é muito. Citar nome de autoria é indispensável. Se a gente não sabe quem é o autor, o que está escrito na regra da BNT? Autoria desconhecida ou anônima. Nós temos o dever de, se não sabe, opção, não citei porque eu não sei quem é que escreveu. Então, o que você tem que escrever? Autoria desconhecida. Você tem que citar igual, só que você vai dizer autoria desconhecida. Porque se você não citar autoria desconhecida, parece o quê? Foi você que fez? Ó, né? Que é o quê? O plágio. Artigo 184 do Código Penal. Simples. Acabou de virar criminoso. Por quê? À toa, por coisa pequena. E alguém vai dizer o quê? Mas, professor, você também não me disse. Né? Porque aí já joga a culpa de novo em quem tinha que ensinar. Né? Bom, se a gente ensinar, estamos bem. Hoje a gente tem, então, esse trabalho da certificação. A gente certifica a escola digital segura, que usa a tecnologia de forma segura, saudável e sustentável. Lembrem disso. Nós temos que falar sobre o uso saudável, para que depois um dia não venha aparecer que a gente não explicou que também com tecnologia existem alguns efeitos na saúde se a gente usar em excesso. Né? Hoje a certificação tem selos, né? As escolas respondem 192 indicadores, o sistema Poliedro certificou, né? Esse aqui eu vou passar rapidamente. O Dante Alighieri, várias outras escolas, eu tenho até o material aí. Mas, por último, quem tiver interesse depois de conhecer mais a certificação, é só nos acionar pelo site, pelo portal. É apenas uma forma de vocês, nas escolas, saberem se estamos, sim, guiando aí, praticando as melhores práticas. Você responde 192 perguntas de sim e não, que só pelo sim e pelo não, você já sabe que nos não você devia estar fazendo. Então, é uma boa forma de saber o que está faltando no nosso ambiente. Mas, o mais importante, hoje muitos diretores, professores, coordenadores falam, Peg,
eu tenho um problema. O pai mesmo chega para mim dizendo que o filho não obedece. E ele quer a minha ajuda para fazer o filho obedecer a ele. Então, a gente chega na escola e chama o pai e fala para o pai, espera, né, fica em silêncio, esperando o pai dar uma ordem para o filho e o pai olhando para a gente, esperando a gente dar ordem para o filho. Então, nós dois nos olhando, professor e pai, para ver quem é que é, e o filho assim, né, que é o aluno. Aluno, filho, aluno, filho, aluno, filho. E não sai ali de nenhum dos dois, né? Então, a gente pode ajudar a família mostrando para eles, ou fazendo uma campanha que a gente fez esse ano, que virou até imã de geladeira nas escolas, que a gente trabalhou isso, que é o artigo do Código Civil que diz que os filhos têm que obedecer aos pais. Esse artigo, para mim, é um dos artigos mais bem feitos. E isso foi escrito em 1940. Significa que o problema de obediência não é do Facebook, né? O problema de obediência é antigo. É o artigo 1634, inciso 7, que diz que os filhos têm o dever de obedecer aos pais, respeitar e realizar serviços domésticos de acordo com a sua idade e condição. Esse artigo é o artigo da autoridade, né? Porque se por um lado diz que você vai responder por o que ele fez, tem que dizer que você tem a autoridade de fazer ele te obedecer. E o filho que não obedece? Esse artigo traz a resposta. Ele coloca como punição que o filho vai ser deserdado da herança da família. O Código Civil é pecuniário, né? Ele trata dessa forma. Não é que você tenha que fazer isso, mas só de saber que não é um direito adquirido, que está sujeito a ser suspenso caso você não obedeça, é muito bom para a relação entre as partes, né? Então, a gente tem tentado ajudar a família a reconstruir a autoridade, que não é só um problema da família. Respeito à autoridade está sendo um problema no Brasil. Né? A qualquer autoridade, qualquer instituição de autoridade, a gente tem a liberdade. Parece que liberdade significa não respeitar a autoridade, não é isso. Liberdade é poder manifestar e expressar o que você quer, ter a livre iniciativa, a liberdade de pensar, mas continuar respeitando a autoridade. Cabe à autoridade aprender a te ouvir e você respeitá-la, e aí a gente harmoniza e tem aí um Brasil muito melhor, como foi colocado. Começamos ouvindo o hino, e ainda é um dos textos mais bem escritos para um hino, né, de um país. A gente vive ouvindo o hino dos outros, mas eu sou fã do hino brasileiro, mas nessa esperança, sim, de formar filhos, né, e que sejam filhos numa pátria capaz de serem gentis, fortes, né, tudo que a gente escreve ali no hino. Coitado do Secret, né? Porque a nossa gentileza não anda muito, né? Se você for olhar aquela moça lá, aquela torcedora do Grêmio, por exemplo, né? Nossa gentileza anda... Porque uma coisa era sem prova e sem testemunha, entre quatro paredes. O que acabou no mundo digital? As paredes. E o que aumentou? A prova e a testemunha. Mudou tudo, né? Mudou tudo. A gente fez um manifesto na ONG, junto com a ReHap, por uma internet mais segura para a gente brincar. Trabalhamos isso junto com a Fundação Xuxa Meneghel, um trabalho bem legal. Então, tudo isso está no portal do Start, para quem depois quiser fazer coisas assim, levar para a sala de aula, levar a temática, o que é ser cidadão na era digital, como é que funciona, ética. Falar sobre o uso de foto e imagem, você chama a atenção de toda a turma, porque todo mundo quer saber o que pode e o que não pode. E vão duvidar de você. Então, você vai ter que estar junto com o Código Civil, com a Constituição Federal, com o Código Penal, porque senão... Aí você fala assim, gente, vamos procurar. Escreve no Google, artigo 187 do Código Civil, vem lá. Escreve no Google, artigo 634 do Código Civil, vem lá. Tenho que obedecer meus pais. Gente, é fantástico. Vocês vão ajudar muitas famílias, vocês escreverem isso. Então, nós fizemos uma campanha no Dia das Mães. Se você é uma mãe digital, já conhece as regras. A campanha envolveu um quiz para saber se a mãe, 8 perguntas, já sabe como ensinar o próprio filho sobre o uso da tecnologia. Então, qual é a idade mínima para o nosso filho acessar o Facebook? Gente, 13, tá todo mundo saindo sabendo já, né? Já leu os termos de uso? Já, né? Leio periodicamente, estou sabendo de tudo. Inclusive, muitos mudaram a redação depois do Marco Civil da Internet, que exige que no termo de uso seja aplicada a lei brasileira, esteja escrito no português, né? São regras novas. Você fecha a porta digital quando todo mundo vai dormir? Sim, né? Fecha a porta digital.
Se seu filho possui amigos virtuais, você sabe quem são? Sim. Estou sempre olhando o celular para ver com quem é que ele fala 800 mensagens no WhatsApp. Né? Você já pesquisou o nome do filho no Google para ver o que aparece? Sim, já fiz e faço sempre. Você olha no Google Imagem para ver o que aparece de foto? Sim, e faço sempre, junto com ele, só para ele ver que aparece também. Que aí então a mãe fica sabendo. Né? Já deu o celular de presente? Já orientou? Porque os pais dão o celular de presente e falam 3 coisas. Vamos ver o que eles orientam. Ó, não vai gastar muito crédito, não vai quebrar a telinha e não vai perder o celular. Qual foi a orientação para proteger o filho? Nenhuma, a gente protege o celular do filho. Olha que interessante. Vale mais o celular do que o filho. Ninguém fala as outras coisas. Ó, se alguém ligar direto no seu celular e perguntar quem está falando, você responde o quê? Quem quer falar? Você pode ou não pode publicar o número do seu celular aberto no Facebook? Não pode. Né? Você tem que ter uma senha e papai e mamãe tem que saber qual é a senha. Porque de quem que é o celular? De quem que é o celular? Do papai. Você é mero usuário. Né? A propriedade é do pai e da mãe. Cuidado com a foto. Tirou uma fotinha e vai passar para os outros? Só se tiver sem autorização, artigo 5º, inciso 10, artigo 20 do Código Civil, se tiver peladinho, artigo 17, artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, já passa a eleição. Como a gente está formando as pessoas? Não é verdade? É a era da informação. O que eu estou fazendo aqui? Informação. Né? Informação. Já disse para ele não compartilhar a informação da família, dizer que está sozinho em casa, no Twitter. Ele está assim, já falamos. Pronto. 8 perguntas, família digital protegida. Então, os dois lados trabalham o assunto. Dá para transformar numa atividade divertida, dá para fazer umas coisas mais interessantes. Né? E se ainda junto na cartilha, que nem a gente tem, que vocês vão baixar do site, quando vocês saírem daqui, né? Essa cartilhinha que os colégios hoje pegam, imprimem, distribuem ou compartilham digital, na página 31, é a melhor página da cartilha, está o artigo 634, inciso 7 do Código Civil, que fala que os filhos têm que obedecer aos pais. Está bem aqui, bonitinho. Todos os artigos, tudo que eu contei para vocês está aqui. Isso está gratuito, público já. Então, é mais uma vontade nossa de levar esse conhecimento adiante. E aí, talvez, num trabalho que não é rápido, vai demorar 2, 3, 4 anos letivos, pelo menos, para a gente trabalhar aquela cultura inteira da comunidade escolar. E aí, daqui a 3, 4 anos, a gente nem vai precisar dizer, porque os outros alunos, quando alguém entrar novo na turma, já vai dar a orientação. Aí a gente conseguiu construir, sim, né, uma sociedade digital mais segura, saudável e sustentável. Nós temos um abaixo-assinado para que passe a ter que falar de ética e segurança digital obrigatoriamente, não importa qual disciplina, é uma aula, pelo menos, sobre isso que tenha que ser dada. Se vai ser na aula de informática, na aula de sociologia, a escola já tem aula de ética, aqui nesse portal nós formamos, então a gente forma quem é que pode também dar a aula. Então, para o professor que tem interesse de passar a dar esse tipo de aula, acessando, aqui é o nosso abaixo-assinado, acessando o portal do Start, você pode fazer o curso. Né? A gente já desenvolve, então, vários conteúdos, tem vários links no YouTube, fizemos uma ação em shopping para ensinar sobre segurança digital, fizemos uma ação com o Colégio Arquidiocesano no Fórum das Profissões, para poder falar sobre o quanto a tecnologia pode ajudar na sua carreira ou atrapalhar a sua carreira. Isso também é um conhecimento importante para o jovem. Eu trabalhei com o Senac Minas, o curso dos aprendizes. Senão a pessoa batalha para conseguir um emprego. Fala mal do chefe no Facebook, está no dia seguinte demitido. Leva 8 meses o processo de seleção e 24 horas para ser dispensado. Impressionante. Né? Porque ele não para pensar que, que aquilo ali, falar direto do chefe publicado, não é mais você falar da turma, aquilo ali vai ser difamação, né? Eu trouxe 2 camisetas para serem sorteadas para vocês, trouxe um livro para ser sorteado, tá? Então, depois aqui a organização vai sortear o livro e as camisetas. Vocês conseguem baixar essa cartilha no link do familiamaissegura.com.br/cartilhas. E eu espero que a aula tenha sido interessante. Vou abrir espaço para dúvidas, para perguntas, né? Vou deixar vocês anotarem aqui, boto no último slide, e que a gente saia com essa esperança, com essa vontade, sim,
O Brasil tem jeito, mas só tem jeito pela educação. E a educação está na mão de vocês. Obrigada, gente.